Ver, né, nesse caso do INSS, a defesa do careca do INSS pediu transferência de cela no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, sob a justificativa de que ele, o careca é muito parecido com o sobrenome do Chico, aliás, né? O careca está preso sob condições precárias, com iluminação artificial ligada ininterruptamente e em uma cela incomparavelmente menor que a anterior, sem entradas de ventilação, impedindo a circulação de ar e luz solar. Castelo Branco pediu. Que coisa, hein? Pois é. Que história bonita. Foi difícil contar essa história. Uma história bem bonita. Chico. E nunca mais se viu o Pito? Nunca mais vi, não sei onde tá. Ele se recolheu? Ótimo. Ele se recolheu da vida pública. Né? É isso aí, ele andava murcho pelo Rio de Janeiro. Né? Quem viu o Pinto passar, você falava assim: quem te viu, quem te vê, Pinto. Né? Antes tava aí todo durão, tal, agora anda murcho. História bonita. Falando em coisas que a gente vê, né, nesse caso do INSS, a defesa do careca do INSS pediu transferência de cela no complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, sob a justificativa de que ele, o careca é muito parecido com o sobrenome do Chico, aliás, né? O careca está preso sob condições precárias, com iluminação artificial ligada ininterruptamente e em uma cela incomparavelmente menor que a anterior, sem entradas de ventilação, impedindo a circulação de ar e luz solar. Diz que ele está perdendo o cabelo na cela pelas más condições. Os advogados também afirmam que no último dia 19 de junho, o careca foi retirado da sua cela por 2 policiais penais que o questionaram sobre suposta falta disciplinar. Um dos motivos seria por portar um protetor labial. E também, eu fico imaginando o careca do FGTS passando manteiga de cacau nos lábios. Isso é uma cena muito atroz. Né? E também fizeram perguntas sobre a possibilidade de ele firmar acordo de delação premiado que, segundo a defesa, causa estranheza. Aspas para a defesa do careca. Não se trata de coincidência, mas de pressão deliberada sobre o custodiado em violação à dignidade da pessoa privada de liberdade e às garantias do direito ao silêncio e à assistência da defesa. Fecho aspas. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal negou a acusação feita pela defesa do careca do INSS, que reapareceu com essa história do Trump ter sancionado pessoas físicas e empresas brasileiras por suposta relação com o PCC, depois de ser declarado terrorista pelo órgão do governo federal dos Estados Unidos. Uma das empresas sancionadas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos por suposto envolvimento com o PCC recebeu mais de R$500 bilhão, 514 milhões de reais, de uma empresa suspeita de integrar a rede de lavagem de dinheiro usada pelo careca do INSS. A empresa em questão é a Victory Trading Intermediação de Negócios, pertencente a Victor Henrique de Oliveira Shimada. Em apenas um ano, entre setembro de 2023 e setembro de 2024, ela recebeu a quantia da Wave Intermediações, considerada um dos principais CNPJs de uma rede de empresas de fachada. Depois que os Estados Unidos decidiram classificar o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas, o governo Lula, diga-se de passagem, ligou um sinal de alerta. Em um documento assinado pelo chanceler Mauro Vieira, do Itamaraty, o Itamaraty admitiu o temor de uma eventual ação militar dos norte-americanos em solo brasileiro por causa dessa decisão contra as facções criminosas. Aspas para o documento oficial do Itamaratinho. A referida classificação unilateral poderia ser invocada como justificativa para ações extraterritoriais sobre instituições brasileiras, em particular no âmbito financeiro,
migratório e penal. Há, ademais, o risco do uso de força militar dos Estados Unidos contra o território nacional. Fecho aspas. Falando em Itamaraty, depois que o governo Lula decidiu não fazer parte das audiências públicas nos Estados Unidos que discutem as tarifas sugeridas contra o Brasil, sobrou para o Ministério das Relações Exteriores apelar para a lacração. O perfil oficial do Itamaraty, que era responsável por fazer diplomacia, resolveu fazer politicagem eleitoral da pior qualidade e tentou justificar a própria incapacidade negociadora, que resultou na recomendação do tarifaço aos traidores da pátria e a tentativa de interferência externa na justiça brasileira, se referindo à inscrição de Flávio Bolsonaro para falar na audiência norte-americana. Em publicação secundária, o Itamaraty ainda defende que as audiências seriam apenas para o setor privado e a sociedade civil, não para governos federais. Procede uma coisa dessa, Eduardo? Bom, Pavinato, a própria situação em si, né, você começa a puxar, né, uma linha e vem tudo junto. Por quê? Começa daquela situação do careca do INSS, né, ele alegando todas essas condições da cela, e aí, óbvio, está dentro do direito dele, né, de fazer a contraposição, contraditório, ampla defesa, que os advogados dele o farão, porém o ponto central está sincronizado exatamente com a tese que foi exposta, né, aí vai contra a Lei Orgânica da Magistratura Nacional e contra o Código de Ética da Magistratura, pelo ministro decano Gilmar Mendes, no Roda Viva, no TV do Cultura. Por quê? Porque ali se levantou a tese, né, exatamente de que tem que tomar... Antes disso já teve aquela audiência que o ministro André Mendonça se impôs, porque houve uma espécie de especulação, né, ele ali soltou no ar, ali ele, me refiro ao ministro Gilmar Mendes, envolvendo na condução não pode incorrer em lavajatismo. E aí o ministro André Mendonça se impôs naquela ocasião, afirmando que ele não admite esse tipo de situação ou qualquer possibilidade, até porque não é ele que conduz as investigações, ele só homologa o que se apresenta a ele, é competência da Polícia Federal e da PGR. Já teve essa situação, e aí ele foi no Roda Viva, ele, o ministro Gilmar Mendes, o decano, e acabou novamente reforçando esta tese de forma mais detalhada. E aí nós temos essa semana, né, Jacques Wagner e o Ciro Nogueira, né, o senador Ciro Nogueira e o senador Jacques Wagner, também indo nessa linha. Né, e aí me remete ao ex-senador Aloysio Nunes, nosso causídico EF, não vou falar o palavrão aqui para preservar vocês, mas é a mesma estrutura, tem uma fonte teórica... Foda é palavrão? Então, o Pavinato já... Eu não sabia. O Pavinato já... 4 letrinhas só. 4 letrinhas só. E aí, seguindo esse raciocínio, né, já tivemos uma fonte teórica e todo mundo acabou acolhendo. Aí entramos agora, né, o careca do INSS afirmando que a situação dele é quase semelhante a uma tortura. E aí, por fim, ele conclui falando que foi abordado para ver se vai colaborar ou não, ou seja, numa colaboração premiada, né, que é da lei de organizações criminosas. Este é só o primeiro momento. Aí depois nós temos o Victor Shimada, né, foi sancionado no seu CPF, também as suas empresas, apontado como fluxo, né, de lavagem de dinheiro envolvendo a organização terrorista, né, narcoterrorista do PCC aqui. Bicho, tanto no pessoal quanto no profissional. Então nós temos isso aqui em São Paulo. Aí o que tem relação envolvendo, que nós já comentamos na pauta anterior, a tal Roberta vinculando o Lulinha, vinculando o careca do INSS. Agora entra o Vitor nessa situação, sancionado pelos Estados Unidos, a empresa dele prestando serviços, inclusive envolvendo o caso do INSS, e aí a gente conclui informando a posição do Itamaraty. Por quê? Essa de traidores da pátria, eu também me lembro aquela situação, Holiday se lembra bem também, que ele estava nas ruas, aquela situação de quando ocorreu o impeachment da Dilma, o Itamaraty começou a emitir para o mundo, está acontecendo em inglês, em vários idiomas, está ocorrendo um golpe no Brasil neste momento. Você lembra que é uma coisa muito chiqueira, né, coisa de segundo escalão ali do funcionarismo público envolvendo o Ministério das Relações Exteriores. Emitiu para o mundo inteiro, quando se consumou o impeachment da Dilma, que estava ocorrendo um golpe de Estado no Brasil. Cudetá para aqui, cudetá para lá, era cudetá para todo lado, era daqui, cudetá de lá. E essa passou a ser a postura do Itamaraty, né? Bem
não é a altura do Itamaraty. Apontando que seria agora, e eu concluo meu raciocínio, do ataque dos Estados Unidos dispuseram ferramentas para o combate, no caso da segurança pública. Olha, a gente pode ser um aliado. E aí o Brasil se manifesta. Não é necessário. Tudo bem, só que vocês não agirem está prejudicando a nossa nação, porque já tem integrantes do PCC, células do PCC em território dos Estados Unidos. Então, ou vocês vão agir, a gente ajuda, auxilia nesse ponto, ou a gente vai ter que agir. Aí vem essa situação de soberania e eminência de ataque ao território brasileiro. Não tem nada de ataque ao território brasileiro, mas tem um problema pontual que já foi transnacional, ou seja, além das fronteiras do Brasil, que o Itamaraty, sincronizado ao Executivo, está em processo de negação. A gente sabe muito bem que é com o fim eleitoral e de fim de uma narrativa, Pavinato. Eu acho muito mais séria essa nota do Itamaraty, apesar de eu não poder levar o Itamaraty a sério, porque do jeito que o Mauro Vieira escreveu, me parece o seguinte, isso traz um risco inclusive para as instituições. O que eu quero dizer com isso? Com essa medida dos Estados Unidos, por exemplo, se os Estados Unidos descobrirem que algum ministro do STF recebeu algum dinheiro do PCC, os Estados Unidos ele poderá agir contra tão nobres, porque a instituição virou a pessoa no Brasil, né? Virou um personalismo desgraçado isso aqui. Então é assim, a gente não pode nem receber um dinheiro do PCC em paz mais, Ronaldo. Pois é, e me parece que o governo está meio confuso com essa história toda da gerência dos Estados Unidos, né, envolvendo esse combate ao PCC. Porque, veja, num primeiro momento, o que eles disseram, alguns vão lembrar, foi: isso aí não dá em nada, isso aí não vai dar em nada, só vai abrir portas para os Estados Unidos interferir aqui no Brasil, é uma justificativa para uma interferência, mas não ajuda no combate. Bom, vem as primeiras sanções e agora sabemos que, inclusive, elas se cruzam com o careca do INSS, ou seja, os esquemas eles vão entrando numa sintonia ali. E vamos lembrar, na pauta anterior, quem é suspeito de envolvimento no escândalo do INSS? O Lulinha, que está pedindo lá seu habeas corpus e tudo mais. Ou seja, as coisas elas vão se conectando. O governo ele não sabe muito bem para onde vai com esse discurso, porque agora, quando vem a sanção dos Estados Unidos, qual é o recado que dá para o eleitor que vai escolher o próximo presidente em outubro? Está funcionando. Os Estados Unidos já encontraram uma conexão de empresas com o PCC e não somente encontraram, já agiram. E por que o Estado brasileiro não agiu? E aí eu achei ótima a justificativa da Polícia Federal, aliás, do diretor-geral da Polícia Federal. Não, nós íamos agir, os Estados Unidos é que atrapalharam. É óbvio, claro, a polícia já estava ali prestes a agir, uma operação em andamento, e aí vem os americanos e atrapalham tudo, sancionando a empresa. Quer dizer, uma verdadeira piada. E outra, quando o governo traz esse recado, que ao meu ver é uma falácia do espantalho, de que, olha, pode ser que venha uma intervenção militar dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu realmente não sei, nós não temos ainda uma pesquisa específica quanto a este ponto. Mas eu realmente não sei se a maioria do eleitorado vê isso de forma negativa. Primeiro que é pouquíssimo provável que aconteça, mas suponhamos que acontecesse, que há uma intervenção dos americanos e eles fazem uma operação semelhante ao que fizeram na Venezuela prendendo Nicolás Maduro. Eles vêm aqui e prendem empresários, políticos e líderes de facções criminosas, todos envolvidos com o PCC e com o Comando Vermelho. Será mesmo que a maioria dos brasileiros iriam chorar, lamentar, dizer: ah, não, olha os americanos entrando aqui, roubando os nossos bandidos, levando os nossos bandidos para fora? Não me parece uma boa estratégia do ponto de vista político, não. Eu acho até que o pessoal tá guardando o rojão que não tá usando na Pacopa, tá esperando sair. Verdade. Né? O que ficou de rojão sem estourar, uma coisa de louco. Falando em lacração, né, falando da lacração do Itamaraty, que ao invés de se prestar a trabalhar, agora fica se prestando a soltar notas fabulosas nas redes sociais, a terceira turma do Tribunal Superior terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira.
Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.